Desde que me tornei vegano, é muito comum as pessoas me falarem: nossa, mas se você virou vegano, você deve tomar muita suplementação, né? Mas será que isso é verdade? No vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês que os onívoros são mais suplementados que os veganos. Roda a vinheta! Olá pessoal do canal Bakeflix, bem-vindo a mais um vídeo desse canal. Eu sou Bruno Schoit, médico pediatra do Insta Pediatra Vegano, e hoje eu vou falar de um assunto muito interessante. Será que os veganos recebem mais suplementação que os onívoros? Porque é isso que a gente ouve ultimamente, né? Desde que eu me tornei vegana é muito comum. Nossa, mas você vai ter que suplementar B12, uma série de vitaminas. Será que isso é saudável? Bom, e fique até o final desse vídeo que eu vou mostrar que é o contrário, que os onívoros recebem mais suplementação que os veganos. Mas não se esqueça então, curtem esse vídeo, compartilhem para que essa mensagem chegue para cada vez mais pessoas. Então, sem mais delongas, a primeira coisa que a gente tem que entender é como ocorre a produção desses animais atualmente. É claro que lá no passado existe aquela ideia antiga, né, de que o animal comia tudo que havia de natural, né, aquela imagem do boi pastando, né, da ingesta natural dos alimentos na criação dos animais. Hoje, o que a gente observa é que, como o objetivo é o aumento da produtividade, o lucro, a criação dos animais é praticamente de uma forma industrial. Isso significa que a criação acontece de uma forma em pequenos espaços, com animais confinados e com uma alta demanda de produtos industrializados da indústria farmacêutica, como antibióticos e também suplementos e rações. Ou seja, isso significa que nesses sistemas de produção animal intensivo e de larga escala também necessitam suplementação intensiva de larga escala. Afinal, se esse animal que vive lá num ambiente insalubre, pequeno, né, adverso, consumindo ração, que são a base de trigo, milho e soja, eles precisam crescer de forma adequada. Afinal, se não crescerem ou se adoecerem, isso significa prejuízo para o produtor. Então, eles costumam receber bastante suplementação. Então, esses animais acabam recebendo muita suplementação e é claro, né, que esses nutrientes, essa suplementação é utilizada para o desenvolvimento desses animais, para o crescimento, para manter as suas funções metabólicas, manter a sua temperatura, e boa parte desses nutrientes acabam sendo perdidos, então, nas fezes, na urina, em toda essa fase aí de manutenção dessas funções vitais dos animais. Isso significa que de toda essa suplementação que eles recebem, apenas uma parte, então, é transferida na forma do alimento onívoro para as pessoas que comem a carne. Ou seja, todo esse meio de produção, ele não é tão sustentável assim, porque se a gente pudesse transferir essa suplementação diretamente para o humano, seria de uma forma muito mais interessante, né? Com muito mais economia, muito mais efetiva. Por exemplo, através de alguns alimentos fortificados, que acontece, por exemplo, em bebidas vegetais, ou com o próprio sal iodado. Então, são formas mais sustentáveis da gente transferir, talvez, então, esses suplementos. Então, os animais funcionam como se fosse um carreador, né? Um intermediário dessa suplementação para as pessoas onívoras. E muitos desses dados desse vídeo eu estou tirando desse livro, que é o Guia de Nutrição Vegana para Adultos da União Internacional Vegetariana, que é um material incrível. Eu acredito que todo profissional de saúde deveria ler esse livro, que é muito interessante. É um resumo, é um compêndio, né, de muito conhecimento acumulado sobre esse assunto, sobre a nutrição vegetariana. E um dos capítulos, ele aborda justamente isso, como os animais são os atravessadores desses nutrientes. Eu vou mostrar alguns dados que são, assim, bem reveladores, bem interessantes, né? Por exemplo, né, a produção de ração no ano de 2020 foi muito alta. Isso a gente está tirando de um boletim informativo do setor do agronegócio brasileiro, né? Então, é um dado oficial do setor do agronegócio. Então, a produção, né, de ração no Brasil em 2020, para a parte das aves de corte, foi de 41,2 milhões de toneladas, né? De suínos, 18,6 milhões de toneladas, e para bovinos, 11,8 milhões de toneladas. Então, ou seja, todas essas rações, né, são destinadas para o consumo desses animais, né? E quando a gente vê a quantidade consumida dos insumos nutricionais nos animais,
é algo que chama bastante atenção. Então, dados desse mesmo boletim informativo do setor do agronegócio, também é um consumo muito grande dos suplementos, que eu vou deixar aqui na tela para vocês acompanharem. Por exemplo, a vitamina B12, né? Então, o animal também recebe essa mesma suplementação de B12, que acaba sendo perdida, é claro, como eu acabei de explicar, mas olha que interessante, né? O consumo aí de vitamina B12 pelos animais. Mais de 5 aí toneladas, né? Ao longo do ano de 2020. E o seu precursor, né? Uma forma indireta de suplementar B12 dos animais, que é o cobalto, mais de 1.000, então, toneladas aí consumidas pelos animais. E aqui uma lista enorme aí de vitaminas que vocês podem checar, o próprio cálcio, né, a metionina, enfim, várias vitaminas que esses animais vão recebendo e que eles funcionam, seja como um atravessador dessas vitaminas, desses nutrientes para o ser humano. Ou seja, será que ao invés de colocar tanta suplementação, tanto nutriente, né, num sistema aí de produção industrial para o gado, não seria mais interessante transferir todos esses nutrientes diretamente para o ser humano, sem esse desperdício, sem essa produção aí que não é tão sustentável? É só uma reflexão que eu deixo para vocês, né? Então, o que eu queria mostrar aqui era que os onívoros recebem sim bastante suplementação sem saber através desse sistema, né, de suplementação dos animais, e para mostrar que os veganos, que uma dieta vegetariana, vegana, retém muito menos suplementação. E para terminar esse vídeo aqui, eu vou reforçar a recomendação desse livro, Guia de Nutrição Vegana. Eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo um link para baixar gratuitamente esse material incrível, né? O material físico aqui, o livro físico, ele tem um custo, mas se vocês quiserem baixar só o material aí em PDF, ele é gratuito. Para profissionais de saúde que tiverem assistido, é sensacional. Baixem, leia, que vale a pena. E agradecer a todos aqui de coração que ficaram até o final desse vídeo. Curta, compartilhe para que essa mensagem chegue para cada vez mais pessoas. Vegflix, Universo Veg no seu canal. Tchau!